Olha, minha gente, de tudo que está acontecendo atualmente e a situação de vocês, aposentados, pensionistas, BPC Loas também, eu incluo nesse grupo, não está fácil, está difícil, está complicado. E uma pergunta eu faço para vocês: o que podemos esperar? O futuro do crédito consignado. O que pode acontecer para mudar toda essa situação caótica? Uma vez que o governo mexeu nas regras do consignado, mexeu a ponto de tirar de vocês direitos. Isso mesmo, direitos. E que direito é esse? O direito de você continuar fazendo o seu empréstimo, de você continuar fazendo as renegociações, portabilidades, refinanciamento. Estão com margem todos extrapolada, negativa. Então, pessoal, diante disso, chega a ser desesperador. Mas eu fiquei pensando, o que pode acontecer para mudar toda essa situação? O que pode nesse momento vir de benefício para vocês para poder dar aí que um alívio financeiro para vocês? 13º ninguém mais vai receber esse ano. Já recebeu o que tinha que receber. Agora só o ano que vem. 14º é aquilo, né, pessoal? Qual é a chance do 14º ser aprovado? Já falei isso em outros vídeos. Apesar de que não é um projeto que está engavetado, no caso, engavetado totalmente, mas também está parado. Desde 2023, ninguém mais tomou a frente, aí não deu andamento, né? No caso aí nessa medida provisória seria do 14º. 5% que tanto nós falamos aqui no canal, cadê os 5%? Né? Esperávamos que seria 5% na folha de vocês, que ia ter a mais, só que foi a menos, para nossa infelicidade, para nossa triste surpresa. O governo tirou 5%, ao invés de dar mais 5%. Então, pessoal, diante disso, o que a gente pode esperar dessa situação? Você que tem aí seus empréstimos, que está sendo descontado mês a mês, tem os 2 cartões esses, que também já falamos muito sobre isso, o fim dos descontos dos cartões, tenho gravado vídeo falando sobre isso, e esse fim de desconto que nunca chega, porque assim, essa regra do governo, eu já disse isso no vídeo anterior, e vou afirmar aqui para vocês, com todas as letras, ele só beneficiou os aposentados, pensionistas e os BPC Loas, que a partir de agora começam aí a receber o seu benefício, não tem empréstimo e vão começar a fazer empréstimo. O governo beneficiou só eles, tá? Tirou, né? Não tem mais a margem exclusiva dos cartões, 40% para fazer aí, utilizar para fazer o empréstimo. Então, não está ruim para quem vai começar a partir de agora a solicitar empréstimo consignado. Mas para vocês que já têm os descontos na folha, tá ruim, tá péssimo, tá difícil. Então, pessoal, o que a gente pode esperar? Dia 18 de junho agora vai acontecer o quê? A medida provisória vai ter ali uma mudança, vai ter ali, vamos dizer, algo novo que vai acontecer, tá? Que é essa medida provisória que fez essa mudança no consignado do INSS, ele entra em regime de urgência. O que quer dizer isso? Quer dizer, começa uma contagem regressiva, ou seja, os deputados e ali o Senado, os senadores, eles já têm que começar a se preparar para focar
nessa medida provisória 1355. Eles têm já que começar já, né, a virar aí a página e parar ali nessa medida provisória. O foco vai começar a ser isso daí, tá? Então, por isso que fala regime de urgência. E a partir do dia 2 de julho, tem aí uma prorrogação, tá? Ou seja, é o fim dos 60 dias, desde quando foi aprovado lá em 4 de maio. Dia 2 de julho completa 60 dias, vence, no caso, essa primeira vigência e entra na segunda vigência mais 60 dias. Como vai ter aí, e no caso, em julho vai ter recesso no Congresso, que eles têm recesso, né? Eles tiram férias. Janeiro, volta em fevereiro. Aí em julho eles têm ali, acho que é uns 15 dias de recesso para tudo. Então, esse prazo de 60 dias para de ser contado nesses 15 dias e começa a contar a partir do momento que eles voltam novamente. Resumindo, em setembro, só em setembro provavelmente é que vai ter aí a votação dos deputados, dos senadores, para ver aí se vai ser aprovado essa medida provisória virar lei e ficar do jeito caótico que está, ou se as emendas, né, que tem ali no projeto, na medida provisória 1355, milhares de emendas ali que tem, que inclusive tem dos deputados, que eu também tenho falado aqui, que foram contra a diminuição da margem, de 45% para 40%, tem ali os deputados que foram contra, tá? E eles colocaram isso e deixaram bem claro isso do que na medida provisória que eles incluíram ali, tá? Os deputados ali, ó, a deputada federal Leda Borges, deputado aqui Rodrigo Valadares, deixa eu colocar meu óculos, senão não enxergo, pessoal, tá? Rodrigo Valadares, o deputado Pompeu de Matos e o deputado Capitão Alberto Neto. Esses quatro, eles foram contra a redução da margem. Então, quando um deputado ele é contra aquela medida provisória, que ainda não virou lei, eles colocam ali uma medida, como eles falam, ali uma emenda, tá? Para falar no português aí, para todo mundo entender, eles dão ali a opinião deles. E aquilo ali é registrado dentro da medida provisória. Então, esses 4 deputados foram contra a redução da margem, então eles colocaram essa emenda aí, falando lá, somos contra essa redução. No dia da votação, eles vão votar contra a medida provisória. Tá? Então, não vai ser aprovado do jeito que está. Por eles, continua a margem 45%. E o restante, tudo bem, pode passar. O prazo 108 vezes, carência 90 dias, a retirada das margens exclusivas para cartão. Ok, tudo bem, até eu mesmo sou a favor. Tá. Se fosse deputado, eu também acharia bom essa parte. Mas a redução da margem, não. Eu seria contra. E esses deputados, eles são contra. Então, a nossa esperança é que quando chegar lá em setembro, esses deputados, eles venham ali. Claro, eles vão votar contra, mas que essa medida provisória, pessoal, não passe. Não vire lei do jeito como está. Porque como está difícil. Como tem aquele velho ditado popular. Sabe aquele velho ditado que fala assim? Deixa eu até pôr ele escrito aqui para mim não falar errado esse velho ditado, né? Vamos lá, que ele fala mais ou menos assim, aí eu vou ver aqui se está certo se eu falei. Pior do que tá, não pode ficar, não é assim o ditado popular? Vamos ver se eu falei certo aqui. Eu sou péssimo para decorar ditado popular, gente, né? Mas eu acho que é por aí mesmo, pior do que tá, não pode ficar, né? A famosa frase, pior do que está, não fica.
É isso, né? É até um provérbio isso daí. Pior que, só que eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Sim, pode ficar sim. Pode ficar se virar lei. Se virar lei, misericórdia. Sem dizer da redução de 2% a partir do ano que vem. Para chegar aí, o governo quer que chegue a margem a 30%. Ou seja, vai tirar 15% da margem? Então não pode, pessoal. Isso não pode acontecer. Tá? Então, vamos aí torcer, ter fé e esperança para que essa medida provisória ela não venha ser aprovada. Volte como era. Nem que volte os cartões, então. Então, que volte os cartões. Né? Não tem problema. Continue os cartões, já está descontando mesmo na folha de vocês. Como eu disse no início do vídeo, para vocês não está sendo benéfico em nada. Não trouxe benefício para vocês. Então, está descontando os cartões? Deixa descontar os cartões. Uma hora vai ter que acabar, né? Se a medida provisória, se for para voltar a margem 5% e ter que continuar os cartões, então continue. E eu, particularmente, penso assim. Claro, tirou a margem exclusiva dos cartões, eu achei ótimo. Bom para vocês. Mas o que acontece? Tirou 5% da margem, não foi bom. Tá? E isso aqui não pode ficar. Desse jeito, não pode ficar. Que volte os 45% da margem novamente. Essa é aí, no caso, que nós precisamos. Todos nós precisamos. Ok, pessoal? Então, o futuro do consignado, ele está ali determinado nessa época em que vai acontecer essa votação ali na Câmara dos Deputados. Tá? Essa medida provisória que não pode virar lei. Ok? Bom, eu quis aqui me abrir com vocês, falar sobre isso, porque eu achei importante, sabe, falar sobre esse assunto com vocês, para vocês estar interagido, estar por dentro do que está acontecendo. Porque, afinal de contas, muita gente aí está ainda, né, está meio perdido aí, muito aposentado, pensionista, não sabe muito bem o que está acontecendo, quando se trata aí de que não está podendo fazer um empréstimo consignado, por causa da margem extrapolada, tá? Bom, é isso, pessoal. Estou acompanhando o assunto, tudo que sai aí, qualquer novidade, eu estou de olho e coloco aqui no canal para vocês, tá bom? Então fique ligado aqui no canal Jean Luiz INSS. Obrigado por assistir mais esse vídeo, até a próxima e tchau, tchau.